Olá, hoje eu vou falar de Salmo 18, que fala sobre a vitória e o domínio. E o Salmo, ele começa dizendo o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, força minha, minha rocha, minha cidadela, no meu coração libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercam, torrentes de piedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Aqui, Davi inicia esse salmo mostrando que a sua primeira expressão ao iniciar é a de reconhecer que Deus é a razão de sua existência. Tanto que ele chama o Senhor de meu refúgio, minha força, minha salvação. E é por isso que primeiro ele mostra que o Senhor é a razão da sua existência. E que uma vez que ele é a razão de sua existência, é só nele que ele se sustenta e procura proteção de todas as adversidades que lhe sobrevêm na vida. Como, por exemplo, esses laços de morte que cercam e essas angústias infernais que sobrecaem sobre a vida dele. Na adversidade da vida, Davi clama, e ele crê, e ele tem confiança de que as suas orações e o seu clamor serão ouvidos. O Senhor, além de ouvir, dará ouvido a este seu clamor. E continua assim, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos do monte e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo, devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os seus pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas clamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo, levantou a voz, e houve granizos e brasas de fogo. Despediu a sua seta e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me de muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Aqui Davi mostra que a confiança que ele tinha no Senhor, ela não estava errada. Tanto que Deus, quando ouviu o seu clamor, ele logo deu ouvido. E ele logo veio em socorro ele saiu do seu santo templo para poder ouvir o clamor de Davi. E ele chegou a ponto de indignar-se com o que havia acontecido contra Davi. E ele veio ao seu socorro e o livrou dos seus inimigos
e daqueles que o aborreciam. E Deus os espantou com setas, livrando-os de todos os lados. Deus, ele não se fez surdo no momento de mais desespero em que Davi ali se encontrava. E diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Aqui nessa parte, Davi mostra que o Senhor o guardou, porque ele conhecia o seu coração. Ele conhecia o coração de Davi. Ele conhecia a forma com que Davi se portava e andava na presença do Senhor. E que todas as obras de suas mãos eram feitas de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu e permitia que fosse feito. Davi não ia além do que Deus traçou. Davi andava na permissão do Senhor. Ele não deixou de observar em tempo algum o que Deus exigiu que o homem fizesse. Por isso que ele diz que retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Porque foi de acordo com o que Deus mandou, com o que ele fez, que o Senhor o atendeu. E o Salmo continua dizendo o seguinte: também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com íntegro, também íntegro, com puro, puro te mostras, mas com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abate. Porque o Senhor mostra aqui neste salmo que as misericórdias do Senhor, elas são retribuições pelo andar reto do homem. O homem que anda com perversidade, este não anda em retidão. Então, para com esse, o Senhor é inflexível. O Senhor não há de se atentar para o seu clamor, a não ser que ele se arrependa daquele momento em que ele foi perverso e se mostre humilde e reconheça o mal que ele fez. Aí o Senhor dará ouvido. E o Salmo continua dizendo assim: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato o exército, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da sua salvação. A tua direita me sustenta e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os de tal ponto que não puderam levantar, caíram sob seus pés,
pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Aqui, Davi mostra que uma vez que Deus é lâmpada, que clareia o caminho a ser seguido, que Ele é o sinaleiro no qual ele deve andar, a seta que mostra o caminho que o homem deve percorrer, este ele percorreu. E que quando o homem segue essas instruções, quando é que o próprio Deus deu, Deus, por ser um homem reto, justo, que o que ele exige, ele cumpre. Desculpe, eu disse que Deus, por ser um homem reto. Não, Deus não é homem. Jesus, sim, ele se tornou homem quando veio, mas Deus não. Me perdoe por essa falha. Mas Deus, na sua plenitude, na sua grandeza, ele estipulou o que o homem deveria fazer. E uma vez que o homem cumpriu, Deus vai cumprir com ele as suas palavras. Deus dá ao homem a capacidade de vencer todos os desafios pelos quais ele atravessa. E o Salmo continua dizendo: também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminarei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó do léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Mostra mais uma vez que o Senhor não socorre aqueles que clamam por ele, mas estes andam em iniquidade, longe dos preceitos que ele estabeleceu, do caminho que ele estipulou. E o Salmo fala assim: das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir-me a voz e logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e o usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Aqui mostra que o Senhor faz tanta diferença entre aquele que serve ao Deus único e verdadeiro e aquele que não serve, que mostra que Davi exultará o Senhor, inclusive entre os gentios que estiverem à sua volta, desde que estes reconheçam o Deus de Davi como seu Deus, diferente dos estrangeiros que não temem ao Senhor. Aqui mais uma vez, nessa parte desse capítulo, mostra que eu e você, que somos estrangeiros, que somos antes tidos por gentios, que aqueles que não adoravam Deus verdadeiro, quando passamos a reconhecer o Senhor como o único Senhor e soberano sobre a nossa vida, Deus também toma conta de nós. E nós vimos a fazer parte do povo de Israel, que é o povo em que Davi ali, ele vai tomar conta. Davi foi levantado como rei. E nós agradecemos ao Senhor, porque mais uma vez o Senhor mostra que Deus escuta a todos aqueles que clamam por Ele e andam segundo os seus preceitos.
sejam eles de origem por nascimento, sejam eles herdeiros legítimos, quanto aqueles estrangeiros que se tornaram legítimos por adoção, por terem adotado a forma de cultuar a Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, como Senhor de sua vida. Que o Senhor abençoe a cada um de nós e que possamos meditar nesta palavra. Amém?